Abençoado, eu mais uma vez aqui, sou o pastor de Carlos, responsável por esse canal. Quero tratar de um assunto muito interessante e eu tenho certeza que esse assunto vai ajudar muita gente, tá bom? O que é ser um cristão? Alguns pensam, que ser um cristão espiritual, alguns pensam que é falar em língua, outros pensam que ser um crente espiritual é dar glória mais alto do que o outro. Alguns pensam também que ser espiritual é ir todos os dias ao templo, cultuar. Outros acham que ser espiritual é cantar corinho de fogo, aqueles corinhos bem agitados. E alguns também pensam que ser espiritual é uma pessoa que conhece a Bíblia de capa a capa, mas nenhuma dessas coisas garante que um cristão dessa forma pode ser uma pessoa espiritual, entendeu? Em primeiro lugar, se tem crente que acha que ser espiritual porque fala em língua, vamos observar que a igreja de Corinto era uma igreja que tinha praticamente os dons espirituais todos completos. Mas isso não fez de alguns dos coríntios ser pessoas espirituais, porque em 1 Coríntios, do capítulo 3, Paulo diz o seguinte, eu vou até ler aqui com vocês, minha Bíblia está aqui, onde Paulo trata com os coríntios, onde ele diz assim: eu, irmão, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, como meninos em Cristo. Depois você lê o texto todo, fica melhor para você entender. Mas o que é que Paulo está dizendo aqui? Paulo está falando com os coríntios que ele não poderia falar como espirituais, mas sim como carnais e meninos. Qual era o problema que estava acontecendo lá em Corinto? Aqui no capítulo 1 e 2 até o 3, Paulo está tratando de uma questão de facção dentro da igreja, um dizendo que era de Paulo, outros dizendo que era de Apolo, outros dizendo que era de Cefa, de Pedro. Então, isso fazia com que os coríntios eram pessoas carnais. Eles tinham os dons espirituais, o falar em língua. As pessoas pensam que porque dão glória a Deus mais alto, acha que isso aí é espiritualidade, meus irmãos. Isso aí não é espiritualidade. Eu não estou aqui generalizando, achando que todo mundo que dá um glória a Deus alto são pessoas que não são espiritual. Não, não é aqui. É na questão da pessoa achar que porque fala em língua, acha que é espiritual. E isso não é espiritualidade, porque tem tanta gente na igreja que fala em língua, compra e não paga, são pessoas que criam problemas na igreja, pessoas que, na verdade, criam facções dentro da igreja, grupinhos, às vezes até mesmo para atacar uma liderança, às vezes até mesmo para criar problema com irmãos. Tem gente assim, ciumentas, porque a Bíblia Paulo mostrou para os coríntios, que eles eram carnais e meninos. E tem gente assim na igreja, é carnal e menino e acredita que é espiritual. Mas para nós finalizar aqui esse vídeo aqui, você quer saber o que é um cristão de verdade? Um cristão espiritual? Pronto, vamos lá. O cristão que é realmente espiritual, ele tem o fruto do Espírito. Se você quer saber se uma pessoa é espiritual, você tem que observar essas características nele. Se ele tem o fruto do Espírito. Não é pelo dar o glória a Deus mais alto, não é por ele se vestir bem bonitinho para ir para a igreja, não é aquela pessoa que está todo dia na igreja. Isso não garante que ele é espiritual. Não estou desfazendo de quem se veste bem, que claro que a gente tem que se vestir bem. Mas isso não garante. Mas se você quer saber se uma pessoa é espiritual, olhe para os frutos dele. E uma das evidências que a pessoa é espiritual é o fruto do Espírito. Aquilo que está lá em Gálatas 5, eu vou só citar aqui o capítulo 5, o verso 22, que mostra os frutos do Espírito, onde diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé e mansidão e temperança. Nós vemos aqui que o caráter de um cristão que realmente tem um fruto do Espírito é isso aqui. Se ele tem os frutos do Espírito, pronto, vamos lá. Primeiro, é aquele tipo de crente que ele tem comunhão com a igreja, ou seja, é aquele cristão
que ele procura o máximo manter a unidade. Essa é uma pessoa espiritual. Mas aquela pessoa que está dentro da igreja, causando problema, querendo mostrar uma espiritualidade que não tem, e essa espiritualidade ele quer mostrar para as pessoas, mas causando dano ao corpo de Cristo, isso não é espiritualidade. Porque o crente espiritual, ele tem o fruto do Espírito, amor. Ele procura o máximo manter o vínculo da paz, ou seja, a unidade do Espírito, a unidade da igreja. Ele não traz divisão. Ele não é um crente que sempre está procurando trazer divisão, não. Essa é a característica de um crente espiritual. Segundo, é aquele cristão que ele tem caráter, ou seja, ele tem bondade, tem mansidão, né? A gente lembra os frutos do Espírito. Então, o crente espiritual, o cristão espiritual, ele é alguém que cumpre com seus deveres na sociedade. Isso que é espiritualidade. Por quê? Porque Cristo está na vida dele, o Espírito de Deus está na vida dele. Mas quando a pessoa não é espiritual, ele é aquela pessoa que não tem paz com ninguém. Então, às vezes, até mesmo na igreja, se você não tiver o fruto do Espírito, isso não garante que você é espiritual. Em terceiro lugar, ele suporta a fraqueza dos irmãos. Isso que é uma pessoa espiritual. É aquele crente que ele tem o fruto do Espírito, a questão da bondade, da mansidão. Ele não é aquela pessoa que fica cobrando uma santidade desenfreada na vida de muitos irmãos. Às vezes tem irmãos que estão caminhando, tem sua deficiência, mas está lutando. Então o crente espiritual, ele vai tentar ajudar esses irmãos. Ele não vai ficar pegando o microfone da igreja, descendo a lenha nos irmãos. Ele não vai estar colocando os irmãos na parede. Mas ele é aquela pessoa que ele procura ajudar. Ele não espera por ninguém. Ele procura ajudar. É isso que significa um crente espiritual. Ele tem mansidão. Não é aquela pessoa que às vezes quer dar um de espiritual, aí chega quer humilhar irmãos. Às vezes, coitado do pastor que dá corda para esses irmãos, viu? Dá oportunidade, daqui a pouco ele quer mostrar que é espiritual, aí vai sabe da vida do irmão, aí vai lá e começa a profetizar, descer lá lendo o coitado do irmão para envergonhar e humilhar, para as pessoas olhar para ele e dizer assim, isso aí é espiritual. Mas eu digo uma coisa, meu querido, cuidado você que quer mostrar uma de espiritual, de super espiritual, cuidado que tem pessoas na igreja que sabem se você é espiritual ou não é, meu amigo. Tem pessoas que têm uma boa bagagem, já andou, tem pessoas que são experientes e sabem que você não é espiritual. Isto é um serviço para o super-homem. Para o alto e avante! Não é espiritual. Então, esse vídeo eu estou gravando para ajudar você. Para que você não venha fazer besteira no ministério. Para que você não venha achar que ser espiritual é as formas que eu citei aí. Dar um glória a Deus bem alto. Gritar, não sei o que. Acha que porque você está todo dia no templo, achar que isso é espiritualidade, tome muito cuidado, ok? Então, eu deixo essa palavra aqui, que nós possamos praticar essas verdades. Então, se você quer ser um crente espiritual, pratique isso aqui, viva isso aqui, os frutos do Espírito, tá bom? Que Deus abençoe, em nome de Jesus.